Há mais de 5.000 anos, entre os rios Tigre e Eufrates, floresceu uma das civilizações mais influentes da história humana. A civilização suméria, localizada na região conhecida como Mesopotâmia, no atual território do sul do Iraque, essa sociedade transformou um ambiente árido em um centro vibrante de cidades, conhecimento e inovação. Durante seu período de maior prosperidade, estima-se que a população das principais cidades sumérias, como Uruk, Ur e Lagash, pudesse variar de dezenas de milhares até centenas de milhares de habitantes somados. Um feito impressionante para a época. Mas quem eram essas pessoas? O que elas acreditavam? E quanto do seu conhecimento ainda estamos descobrindo hoje? A civilização suméria surgiu por volta de 4.500 a.C. e alcançou seu auge entre 3.000 e 2.000 a.C. Ela se desenvolveu na planície fértil entre os rios Tigre e Eufrates, uma região que permitiu a criação de sistemas avançados de irrigação. Esses canais não apenas garantiam colheitas, eles possibilitaram o crescimento urbano e o surgimento de uma sociedade complexa. Com o passar dos séculos, as pequenas aldeias da Mesopotâmia começaram a se transformar em cidades vibrantes e organizadas. Impulsionados por sistemas avançados de irrigação e pela fertilidade das terras entre o Tigre e o Eufrates, os sumérios expandiram a agricultura e garantiram excedentes de produção. Essas observações elas foram a base para o desenvolvimento posterior da astronomia babilônica e influenciaram calendários que usamos até hoje. Entre elas está a Epopeia de Gilgamesh, considerada uma das primeiras obras literárias da humanidade. Esses relatos exploram temas universais, a busca por imortalidade, o papel dos deuses e o sentido de vida. Os templos, chamados zigurates, eram o centro da vida religiosa e econômica. Ali se armazenavam alimentos, se organizavam registros e se realizavam rituais. A escrita, a administração e a religião estavam profundamente conectadas, formando a base da organização social, agricultores e artesãos comerciantes, sacerdotes, escribas. Os sumérios eles são frequentemente considerados pioneiros em diversas áreas fundamentais. Eles desenvolveram sistemas de irrigação, leis e códigos administrativos, matemática baseada no número 60, calendários, técnicas de construção em larga escala. Em cidades como Ur, ele era considerado protetor e guia do povo. Sacerdotes registravam cuidadosamente os movimentos da lua em tábuas de argila, criando um dos primeiros sistemas de observação sistemática do céu. Era a ciência e a espiritualidade caminhando juntas. Entre todos os corpos celestes, a lua ocupava um papel central na cultura suméria. Seu ciclo regular, do crescente ao cheio, do minguante ao novo, oferecia uma forma natural de medir o tempo. Os meses eram baseados nas fases lunares e festivais religiosos eram sincronizados com esses ciclos. O deus lunar Nana, também conhecido como Sin, era uma das divindades mais importantes do panteão. Essas observações elas foram a base para o desenvolvimento posterior da astronomia babilônica e influenciaram calendários que usamos até hoje. Entre elas está a Epopeia de Gilgamesh, considerada uma das primeiras obras literárias da humanidade. Esses relatos exploram temas universais, a busca por imortalidade, o papel dos deuses e o sentido de vida. O conhecimento acumulado pelos sumérios não desapareceu com o tempo. Civilizações posteriores, como os babilônios, herdaram e aperfeiçoaram esses registros. A divisão do tempo em meses, a ideia de calendários baseados em ciclos celestes e até conceitos que influenciariam a astronomia posterior tem raízes nesse período, embora não possuíssem telescópios. Sua observação constante permitiu identificar padrões e prever eventos como eclipses com certa precisão. Mais do que simples observadores, eles foram os primeiros cronistas do céu. Mesmo hoje, em uma era de tecnologia e exploração espacial, continuamos a observar a Lua com fascínio, lembrando que sua presença silenciosa ainda conecta ciência, natureza e cultura. Hoje, quando olhamos para as ruínas silenciosas da Mesopotâmia, não vemos apenas estruturas antigas, vemos evidências de uma das primeiras tentativas humanas de compreender o universo. Os zigurates, ainda que desgastados pelo tempo, são testemunhos arqueológicos de uma civilização que uniu espiritualidade, observação e organização social
Mas talvez o legado mais precioso não esteja nas construções, e sim nas pequenas tábuas de argila deixadas para trás. Gravadas em escrita cuneiforme, essas tábuas registram ciclos lunares, calendários, rituais e até eventos celestes. Graças a elas, arqueólogos conseguiram reconstruir não apenas a história dos sumérios, mas também os primeiros passos da astronomia e da medição do tempo. Cada símbolo marcado na argila é uma mensagem atravessando milênios, revelando como nossos antepassados observavam o céu e buscavam sentido no cosmos. Mais do que relíquias, essas tábuas são a memória escrita do nascimento da ciência. E assim, entre ruínas de templos e fragmentos de argila, permanece viva a herança de um povo que transformou a observação do céu em conhecimento, um legado que ainda influencia a forma como entendemos o tempo e o universo hoje. E assim, chegamos ao fim de mais um episódio de Estrelas e Civilizações. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sino de notificações para não perder os próximos vídeos. O seu apoio faz toda a diferença para que possamos continuar explorando os mistérios da história e do cosmos. Muito obrigado por assistir até o final, nos vemos no próximo episódio.